Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Continuando as entrevistas super especiais com as autorias bissexuais pra gente celebrar o Setembro Bissexual da melhor forma. E hoje o entrevistado é o autor Henri B. Neto, que escreve várias histórias de protagonismo bissexual, que é autor das noveletas Natan e Lino. Sem mais delongas, vem acompanhar como foi esse papo. Hoje eu tô aqui com o autor Henri B. Neto. Oi, Henri, como você Oi, tá? oi, Alice, obrigado pelo convite. E oi, pessoal também que está assistindo. Prazer imenso te receber aqui no meu canal. Obrigada por ter aceitado participar. E, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, por favor, para as pessoas que ainda não te conhecem. Tudo bem. Eu sou o Henri Neto, também publicado como Rick Neto. Eu escrevo histórias aquilianas com protagonismo bissexual e também negro. Basicamente, em sua maioria são romances. No caso do Rick Neto, são romances para maiores, né? E, enfim, eu acho que eu não vou me adiantar muito, não. Eu já ia começar a falar, mas vamos segurar um pouquinho para ter assunto. Perfeito. Bom, a gente vai falar aqui sobre escrita e bissexualidade, né? E eu queria começar te perguntando se a escrita contribuiu de alguma forma no seu processo de compreensão da sua bissexualidade. Na verdade, a escrita foi muito importante para mim, porque eu fui uma pessoa que saiu do armário muito tarde. Eu aceitei a minha bissexualidade com 25 anos de idade, o que para muitos é velho, né? Mas envolveu muitas questões psicológicas, envolveu um processo em que eu passei por alguns psicólogos, e o psicólogo que mais me atendeu, né, nesse meu período, ele foi alguém com muito tato, porque eu era uma pessoa muito fechada ao assunto. Eu confesso que já na primeira consulta com o primeiro psicólogo, o assunto veio à tona por conta das coisas que eu falei, e quando o psicólogo ele abordou de uma forma um tanto quanto direta, isso me assustou muito, e eu literalmente mudei de psicólogo por conta disso, né? Porque eu fiquei, meu Deus, como é que esse homem que nunca me viu na vida está falando algo do tipo para mim? E esse, né, meu psicólogo de mais tempo, que me acompanhou durante boa parte do processo, ele foi me conduzindo de uma forma muito melhor, e uma das uma das eu não vou falar lição, eu vou falar, eu esqueci a palavra que ele usa para mim, um dos desafios, por assim dizer, que existiam alguns desafios durante esse processo, né? Era justamente escrever, colocar para fora o que eu estava sentindo, porque eu sempre tive muito problema de me abrir. Eu tinha tanto problema em abrir que na primeira consulta com o psicólogo eu literalmente corri, né? E ele falou que não precisava ser algo de fato real que tinha acontecido comigo, poderia ser uma história. E antes eu tinha escrito algumas outras histórias, sabe? Héteros, no caso. Mas fazia muito tempo que eu não mexia em nada, que eu não publicava nada. E quando eu comecei a sentar na frente do computador para escrever uma história, para desabafar, né, veio essa história muito naturalmente, sabe? Que foi a Contratempo, que foi a primeira história com protagonismo bissexual, explicitamente LGBTQIA+, que eu escrevi, que eu publiquei. E hoje em dia eu vejo que tem algumas coisas meio piegas na história, mas era o momento e era o que eu precisava dizer no momento. E, enfim, escrever fez muito parte desse processo, porque enquanto eu escrevia, enquanto eu estava no processo de cura, né? Eu acho que o meu processo de aceitação estava muito atrelado ao meu processo de cura também, de questões psicológicas mesmo. E escrever foi muito importante para mim. E tá passando uma moto aqui, desculpa. me desconcentrou. Passou uma moto com o escapamento aberto. Mas enfim, escrever de fato foi muito importante para mim. E justamente o Contratempo foi essa história que surgiu por conta da terapia. Que era uma forma de eu me abrir, eu me expressar. Então, algumas questões que o personagem protagonista tinha eram questões que eu mesmo tinha e que eu estava tentando colocar para fora, só que como forma de história, porque, como eu falei, né, eu tinha essa questão de
de me fechar demais. Eu acho que até hoje eu tenho um pouco, eu luto muito com isso, eu sei que eu tenho, então eu tento lidar muito com isso. E isso acaba também vazando para as histórias que eu escrevo, né? Mas Contratempo teve esse lugar especial porque foi de fato essa história que eu escrevi por conta da terapia que eu estava fazendo para justamente me aceitar. Muito legal isso, assim, a sua forma de desabafar sobre você ser através de uma história. E assim, você chegou a falar sobre a questão de ser piegas, mas às vezes tudo que a gente precisa é disso, né? Sim, sim. Às vezes o óbvio precisa de ser dito também, né? A gente pensa, ah, não, isso é tão óbvio que não precisa ser dito. Ah, não, às vezes o óbvio precisa ser dito e precisa ser reforçado, porque algumas pessoas precisam ler o óbvio também. Né? Não só a gente tirar isso de dentro da gente, mas outras pessoas podem se conectar com aquilo que a gente está dizendo também. Exatamente. E falando sobre esses personagens, né, que você cria, eu queria saber de você qual a importância pra você de criar personagens bissexuais. No primeiro momento, foi, de fato, né, desabafar. Só que depois veio, de fato, eu acho que esse ato político. Né? Acima de tudo, escolher que todos os meus personagens sejam bissexuais é um ato político. Afinal, a nossa sexualidade também é um ato político, né? Infelizmente, no contexto que a gente vive, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Enfim, não quero pesar o clima, mas enfim, justamente por conta da visibilidade. Nesse meu momento de não me descobrir, mas me aceitar, eu fui ler muitas histórias e muitas dessas histórias, por mais que eu conseguisse me conectar e ser empático com os personagens, não era exatamente o mesmo processo que eu estava lidando, né? Então eu sempre tive isso na minha cabeça, desde antes, quando eu publicava as histórias héteros, que era contar uma história que eu gostaria de ler. E uma das minhas grandes vontades de ler eram ler esses personagens bissexuais que se conectassem comigo, né? E que fossem personagens que tivessem uma voz, uma vivência parecida com a minha, que era algo que eu não encontrava, né? Então, sempre quando eu penso em uma história nova, eu penso em um personagem protagonista novo, até porque eu escrevo muito em primeira pessoa, eu sempre penso nesse personagem que, por mais diferente que ele seja, por exemplo, o protagonista de Chapas, né, que foi uma história que eu publiquei como Rick Neto, ele é um personagem que, muitas coisas, ele é muito diferente de mim, mas em algumas entrelinhas ele ainda tem a minha voz, sabe? Então, querendo ou não, por mais que o personagem seja diferente de mim, e existe uma escala, né, do mais próximo ao mais diferente, eles ainda dizem coisas que eu gostaria de dizer, eles ainda refletem coisas que eu gostaria de ver nas histórias, então acho que essa é a importância que eu vejo ao decidir. Não, esses personagens eles vão ser personagens negros, eles vão ser personagens de classe C, eles vão ser personagens bissexuais, porque é algo que eu gostaria de encontrar mais nas histórias que a gente acaba não encontrando tanto assim, né? Ainda mais bissexualidade masculina, né? Que em pleno ano de 2025 ainda é vista como tabu, ainda é vista como fase, ainda é vista como um processo de saída 100% do armário, né? Muitas pessoas gostam de dizer isso. E não, né? Enfim, é meio que uma desmitificação, além de trazer uma visibilidade para a bissexualidade masculina também. Verdade. Por isso que eu sempre brigo muito neste canal sobre isso. Porque, nossa, é difícil a gente ver o quanto. É difícil a gente ver, não, né? No caso, existe uma dificuldade das pessoas de compreender que homens bissexuais existem, Sim, que não é assim, um momento de fase e é tipo, ai, você é gay que ainda não se aceitou, sabe? E isso é bizarro, que em 2025 as pessoas ainda ficam nessa ideia engessada, terrível. E é sim, muito legal que ver que você criou o que você gostaria de ler. Eu acho isso sim. muito importante, assim, eu sempre falo muito isso, assim,
para as pessoas de eu crio hoje o conteúdo que eu crio sobre bissexualidade porque eu crio muito algo que eu gostaria de continuar consumindo e eu não vejo tanto mais assim. Sim, Várias pessoas que criavam conteúdo sobre bissexualidade pararam de criar ou redirecionaram o foco e tá tudo bem também, só que eu sinto falta disso. sim. Então, já que eu sinto falta, serei eu a criar. E falando sobre criação, eu queria saber de você o que, que você considera como a parte mais importante do seu processo criativo. Essa é uma pergunta, uma pergunta pegadinha para mim, porque eu confesso que eu gostaria de ser um autor arquiteto, né? Que é aquele autor que planeja tudo, que tem tudo programado, que tem outline e tem escaletas e vários processos. E eu conheço todos eles, eu estudei todos eles, mas eles definitivamente não são para mim. Eu sou um escritor jardineiro, então isso é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, porque quando você está muito inspirado, tudo vem muito naturalmente. Já teve histórias que eu sentei para escrever num horário e passei 4 ou 5 horas apenas escrevendo o rascunho da história, porque era algo que estava muito latente dentro de mim e estava saindo muito naturalmente, muito facilmente de dentro de mim. E já teve casos de que o prazo estava acabando, né? O prazo que eu tinha colocado para mim, e eu aumentava mais o prazo, porque eu sentava, escrevia 100 palavras e falava, ok, trabalho feito pelo hoje, né? Então é um processo muito inconstante, eu confesso para você. Eu tenho muitos rascunhos, eu tenho uma pasta na nuvem cheia de rascunhos. Não vou dizer rascunhos, eu vou dizer ideias, porque não dá nem para dizer de rascunho, por ideias mesmo. E às vezes a ideia vem no estalar do nada e eu falo, preciso colocar isso para fora, porque se eu não colocar para fora, de alguma forma eu sinto que eu vou esquecer. Então eu abro o aplicativo no celular, ou ligo o computador e coloco para fora um rascunho original, né? As ideias jogadas assim, personagem X que tem vida tal e que ele vai fazer isso, e enfim, essa estrutura bem básica mesmo, para que quando eu esteja confortável para escrever, eu vá lá na pasta e veja essa ideia aqui, eu acho que eu vou trabalhar mais. E como falei para você, é uma maldição porque eu ainda sou muito dependente da inspiração, né? Eu queria que não, porque eu queria produzir muito mais do que eu produzo. Isso é uma outra conversa que também já tive com o terapeuta e tal, porque o meu trabalho para além da escrita é escrever também. E eu escrevo muita coisa, eu traduzo muita coisa e produzo muito texto para o meu trabalho. Então, querendo ou não, eu estou escrevendo, só que eu não estou escrevendo ficção, que é a minha paixão, né? Então, isso acaba meio que conflitando um pouco, né? Porque eu preciso desse tempo para ser criativo, né? É até meio pretencioso, né? Don't touch, exato. Mas é um processo que eu gostaria que eu fosse mais arquiteto e menos jardineiro. Mas eu sou um autor muito jardineiro. Todas essas histórias que eu escrevi foram histórias que eu fui adubando muito devagarzinho para elas saírem, para elas se transformarem nas histórias que elas são, né, que elas foram publicadas. Inclusive, a história que eu estou para publicar, no momento que a gente está conversando, era para ter saído há 2 anos atrás. No meu cronograma, era para ela estar aberta para todo mundo há 2 anos atrás. Só que a vida acontece e processos de revisão, processo de edição, processo de lapidação do, do rascunho, ele leva tempos diferentes, né? Ainda mais quando você é um autor independente. Então, essa foi uma história que, por mais que não seja grande, né? Até porque é a minha maior história, meu maior romance, ele tem 200 páginas. Essa história em específico que eu, né, estou praticamente publicando agora, ela me deu um trabalho porque tinha momentos que eu parava e falava assim, eu tô cansado. O trabalho está me deixando cansado. Não quero ler nada hoje.
E aí eu não lia e não tinha conversa com o pessoal que me ajuda, né, de revisão, de copydesk e tal. E, enfim, queria muito ser um arquiteto. Eu vejo escritores arquitetos, bato palma, porque eu acho um trabalho sensacional, mas eu sou um autor jardineiro, pro bem e pro mal. É uma bênção e uma maldição. Sim. Acaba que existe essa variedade entre vocês, né? Alguns vocês vão montar todas as coisinhas e tal. E até dentro desses próprios meios, assim, de nichinhos de arquiteto e jardineiro, ainda tem as variações, né? Sim. Sim, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é autora, que ela escreve livros sáficos, e ela é uma autora que funciona sob pressão. Enquanto ela tem prazo, enquanto ela tem tempo, ela vai, né, escrevendo tranquilamente e tal. Só que aí quando o prazo vai apertando, aí ela começa a produzir freneticamente. Eu até brinco com ela, assim, que ela às vezes fala, eu não tô conseguindo escrever. Eu falo, deixa só o prazo estourar para você começar a escrever assim rapidinho. E ela é uma escritora jardineira, assim como eu, só que o processo dela é completamente diferente do meu, né? Ela funciona sob pressão. Eu, sob pressão, eu travo. Então, realmente até dentro desses nichos existem outros nichos, né? Outros caminhos e enfim. Nossa, gente. Tem gente que realmente é só sob pressão mesmo pra fazer as coisas e consegue fazer com uma maestria até melhor Sim. do que se tivesse deixado todo o tempo pra fazer. E você pensa, nossa, você fez isso na pressa. É de- Você conseguiu escrever isso na pressa. Se tivesse com tempo, então ia ser ótimo. E a pessoa tinha tempo. Sim, a questão é essa, a pessoa tinha tempo. E falando dessa questão, né, da dificuldade em relação a ser um autor independente, o que você considera como a parte mais difícil do seu trabalho? Divulgação. Divulgação para mim é uma grande pedra no meu calcanhar, no meu sapato, porque eu não me considero a pessoa mais criativa do mundo no marketing. Eu vejo pessoas, eu vejo autores que fazem um marketing tão genial, seja no Instagram, seja em outras redes sociais, que eu olho e penso assim, caramba, eu queria copiar essa ideia, mas se eu copiar vai ficar muito na cara que eu copiei. E são coisas que, assim, dão vontade, fazem com que você tenha vontade de ler, né? Tem pessoas que tem a Marina Feijó, por exemplo, é uma autora que eu vejo que tem um marketing muito bom e com sacadas geniais, assim. E eu fico olhando assim e fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 6 anos. Porque na parte do marketing eu faço muito beabá. Eu ainda tenho a vantagem, entre muitas aspas, que assim, eu sou uma pessoa que desenha, né? Eu ilustro minhas próprias capas, eu ilustro minhas próprias histórias, no caso das histórias do Rick Neto. Então, assim, arte de personagem é algo que eu consigo fazer. Então, pelo menos a arte do personagem eu tenho. É algo que eu estou sempre aprimorando, que eu estou sempre estudando. Eu passei um tempo durante a pandemia praticamente estudando bastante, porque antes da pandemia eu desenhava de uma forma muito livre, né? E durante a pandemia eu falei, não, se eu quero fazer isso, se eu quero fazer minhas capas, se eu quero ilustrar meus personagens, eu tenho que estudar. E aí eu tenho eu tinha, né? Eu tenho. No meu caso, eu já tinha esse conteúdo disponível para mim de técnicas de desenho e tal, e eu fui estudar anatomia. E eu fui estudando tudo isso durante a pandemia e tal para aprimorar o meu desenho, porque era algo que eu poderia fazer, era algo que estava ao meu alcance, né? Então, se eu quisesse fazer uma imagem de pôster, uma imagem de card, de postcard, eu tinha essa possibilidade porque eu treinei, eu estudei, e assim como escrever, estudar e desenhar é muito sobre treino, é sobre estudar, né? Porque as pessoas gostam muito de romantizar, né? O dom da escrita, o dom do desenho. As coisas vêm com o estudo, né? Então foi algo que eu fui atrás porque eu sabia que eu tinha uma facilidade maior para fazer e até porque, como eu falei para você, eu tenho essa dificuldade, né, de ter ideias geniais para chamar atenção. Então, se eu posso chamar atenção com o meu desenho, é isso para isso que eu vou. Então, assim, queria ter ideias mais geniais? Queria.
queria ter essas sacadas muito boas, ver o que as pessoas estão comentando e tal, e ter essa jogada. Poucas vezes eu tive, e das vezes que eu tive um bom resultado, mas é aquilo, né? Não é um raio que cai toda hora na mesma torre. Então, já que eu não posso contar com isso sempre, eu vou pelas armas que eu tenho. Então, a arma que eu tenho no momento é o desenho. Acaba que isso é uma coisa que agrega muito, né? Que as pessoas gostam muito de ilustração, de ver as Sim, ilustrações das histórias. Então, isso é uma coisa muito boa que você mesmo sabendo fazer já é maravilhoso, porque aí já te poupa sim. de fazer aquele investimento a mais e acaba também gerando no marketing, né? A necessidade das ilustrações. E tipo, eu já fiz adesivos, eu tenho até aqui no meu Kindle um desenho, peraí, que é os personagens da série Natanino que eu fiz. E como eu estava na época da Bienal, nesse período, eu fui correr atrás de gráfica e fiz cartelas de adesivos para distribuir, né? Para que eu conversasse lá na Bienal. Acho que foi na Bienal do ano retrasado. É, faz um tempo. E, assim, né? É algo simples, que está dentro do meu escopo, mas que é uma forma de me divulgar meu trabalho também dentro desse meu contexto, né? Que não é aquela coisa de o marketing rápido das redes, né? Eu não tenho esse feeling. Queria ter esse feeling, mas infelizmente não tenho esse feeling. Mas acaba que é uma coisa bem complicada mesmo. Tem gente que tem essas sacadas assim, tipo Sim, Marina, como você citou, inclusive, beijo, Marina. É, é essa coisa assim que eu também fico muito apaixonada quando eu vejo algumas coisas que são sacadas que as pessoas fazem, que eu fico, nossa, você pensou nisso e é muito bom. sim, Só que é uma coisa complicada também, por mais que a gente estude a área também, é algo assim que eu sinto essa sim. coisa também, assim, de ver. Porque quando a gente estuda, a gente tem o conhecimento, mas muita coisa, desculpa, do marketing vem do feeling também, né? Capital, o que as pessoas estão conversando, qual é o assunto do momento. E às vezes eu sinto que eu chego atrasado, né? Por exemplo, eu fui fazer a trend do selo, né? De alto teor em algumas semanas atrás, e foi algo que foi muito popular no começo do ano. Então, assim, eu perdi o trem há muito tempo. Eu estava correndo atrás do trem para entrar na trend. Então, realmente, eu admiro muito quem tem esse feeling, porque realmente eu sei a dificuldade que é para produzir, para chamar a atenção nas redes sociais, né? É complexo. Mas um dia você sobe nesse vagão antes do trem zarpar. Um dia vem a iluminação. Falando nessa questão, né, um pouquinho de dificuldade, mas sobre a escrita em si, existe algum tipo de cena que você considera mais difícil de escrever? Hum, eu, eu tô refletindo porque varia muito, né? Tem cena que vem muito facilmente. Você senta e você escreve ela muito facilmente, e tem cena que de fato te puxa, faz sugar cada gotinha do seu cérebro para que ela saia, né? E como justamente eu sou esse escritor jardineiro, é algo muito constante, né? Tem cena que eu acho que vai ser muito difícil de colocar para fora e acaba sendo muito fácil, e tem cena que eu acho que vai ser facílima e acaba não sendo. Eu acho que, numa resposta mais direta, eu tenho uma facilidade muito grande com diálogos. Quando a cena tem muito diálogo, é quando as palavras voam, porque é o jogo entre os personagens, é o bate-bola, é a forma da história fluir, né? Da história andar, às vezes resolver algumas questões, às vezes colocar algumas questões em jogo, às vezes o personagem ele ter uma iluminação, né? Alguns diálogos meus são quando os personagens param e pensam, esse problema não é tão grande assim, esse problema eu posso resolver, né? E a descrição, tem descrição que é muito fácil, que vem muito fácil, assim. Descrição de lugares, descrição de ambientes, mas tem descrição que, às vezes,
às vezes é complicado. Por exemplo, a última história de Natalino, que é essa minha série em 5 partes, onde as partes principais se passam em datas comemorativas, ela é uma história que se passa no Ano Novo em Paraty, uma cidade aqui no sul do Rio de Janeiro. A questão é, apesar de muitas pessoas que eu conheço terem já ido a Paraty, familiares, amigos, eu tenho até uma amiga que adora ir para Paraty, eu mesmo nunca fui para Paraty. Então, como é que eu ia descrever Paraty sem nunca ter pisado lá? Aí eu fui fazer o quê? Fui atrás do Google. Durante a escrita dessa história, Google Maps, Wikipédia, site da prefeitura de Paraty, site de hotéis de Paraty, eu tinha tudo isso aberto em páginas diferentes, em abas diferentes do navegador, porque eu estava em constante pesquisa, porque para não falar nenhuma besteira, né? Até porque eu nunca tinha pisado os pés em Paraty, né? E para saber qual era o tipo de mata que rodeia a cidade, qual é o tipo de casa que tem na cidade, qual é o tipo de rua que tem, como é o litoral da cidade. Então, assim, quando eu não conheço o lugar, quando você imagina um lugar, mas o lugar foi algo que você criou, é muito fácil. Quando é um lugar real, quando é uma descrição que bate com um lugar real, é um desafio muito grande para mim. Então, acho que o maior desafio foi justamente reconstruir lugares que eu nunca sequer pisei. É um exercício de imaginação e também um exercício de pesquisa. Né? Uma constante pesquisa para poder não falar nenhuma besteira enquanto está escrevendo. Importante. Ainda bem que hoje em dia o Google Maps, né, tem várias possibilidades da gente ver os lugares assim de forma muito clara, né? Sim, o Street View. O Street View foi muito meu amigo durante essa época, porque às vezes eu tinha alguma dúvida, eu ia lá para o Street View, porque né, a gente via o contexto da rua estando, entre muitas aspas, né, ali no centro da rua, então a gente conseguia dar esse 360 para ver como realmente era. Então foi de fato um aliado muito grande para mim, porque eu acho que eu só me propus a escrever um lugar que eu nunca conheci porque eu tinha essas ferramentas, porque se eu não tivesse essas ferramentas eu nunca ia nem tentar. Eu tenho certeza que eu iria fazer alguma besteira se eu não tivesse essas ferramentas em mãos. Imagina. Agora, você, enquanto um autor que escreve personagens bissexuais e negros, eu queria saber de você se você sente que histórias com essas características, né, que tenham personagens principais bissexuais, principalmente personagens negros, se elas, dentro do meio literário, não se mostram como uma busca principal das pessoas. Sim, eu sinto muito isso. Às vezes vem aquela vozinha falando assim: escreve todo mundo branco, é o que as pessoas leem, né? Coloca o pessoal branco na capa e vai vender assim, né? Mas aí foi como eu falei lá atrás, né? Que eu encaro a minha escrita também como um ato político, né? Um ato de se posicionar. E em 2025, tá um ano complicado na diversidade no meio literário, né? Não apenas LGBTQIA+, mas também personagens negros. Quando a gente olhou a lista de publicação das grandes editoras, dos grandes selos, no final do ano passado, no começo desse ano, era notável o quão hétero e branco eram os lançamentos voltados para esse ano. Tinha algum ou outro título aqui e ali, mas o destaque era o padrão novamente, né? Parecia que a gente tinha avançado tanto ao longo desses últimos anos e desde 2023, 2024, as coisas meio que foram se estagnando e editoras que pareciam tão... Não apenas editoras, né? Porque editoras também são reflexo do público que lê, né? A gente coloca muito o poder na mão da editora por motivos óbvios, porque eles detêm a produção, o dinheiro,
que aquece o mercado e tal, mas o público consumidor também tem essa parcela, né? Na hora de procurar, na hora de ler, na hora de compartilhar essas histórias. E já era um movimento que eu já vinha percebendo desse ano de 2023, 2024, mas 2025 foi muito latente. E num primeiro momento isso deu uma desanimada. Não tem como negar que não deu uma desanimada, porque você para e pensa, as pessoas não querem ler o que eu escrevo, né? As pessoas não estão afim, porque apoiar o diverso, apoiar minorias, saiu de moda, né? Não é mais a roupagem que vende no mercado. Mas aí eu lembro que ler e escrever com motivação é um ato político, né? Como você fala no canal, né? Que você quer ocupar esse espaço que muitas pessoas foram deixando ao longo do caminho nos últimos anos e que você sentia necessidade de ver esse conteúdo na tela, né? E é um caminho que eu sigo mais ou menos nas minhas histórias, sabe? Por mais que não esteja em alta, né? Na rede da dança, ou por aqui no YouTube, ou nas redes de mensagens e tal, é uma forma de falar que a gente ainda está aqui. Que essas histórias ainda existem e que ainda estão esperando por aquelas pessoas que querem encontrar elas. Né? É amargo, mas o caminho não ia ser feito só de louros, né? Você definiu certinho. É amargo. Inclusive, falando disso, desse tema delicado, como não surtar escrevendo livros LGBTQIA+, em um mundo cada vez mais conservador? A risada é de nervoso. Porque eu acho que eu já surtei um pouquinho. Por exemplo, Melodia Imperfeita, que é uma história que vai falar muito sobre oportunidades, sobre desigualdade social, sobre diferenciação, né, de como uma pessoa negra é vista e de como uma pessoa branca é vista. E, enfim, tudo isso disfarçado de uma história sobre fãs e música pop. Ali, o final da história me pegou muito, porque é quando o personagem. Eu tô pensando se isso seria algum tipo de spoiler ou não. Mas, enfim. É quando o personagem tem esse entendimento, junto com outro personagem que ele acaba conhecendo no decorrer da história, de que a vida não é justa. Né? A vida não vai ser justa para você que nasceu pobre, a vida não vai ser justa para você que nasceu negro, a vida não é justa para você que nasceu LGBT. E que, às vezes, o que a gente precisa é se apoiar. Às vezes, o que a gente tem somos nós mesmos, né? Às vezes, o que a gente precisa é criar essa rede de ajuda, de apoio. E, por mais que, ao mesmo tempo, seja uma mensagem muito esperançosa, é uma mensagem amarga. Porque se a gente coloca na ponta do lápis, nesse contraponto, o contraponto é que o mundo não quer a gente. O mundo quer fingir que nós não existimos. O mundo não quer que nós sejamos vistos. E lidar com isso é complicado, né? Nem sempre a gente vai estar com a cabeça boa para falar a verdade, né? Para a gente expressar a verdade, seja em palavras, seja numa música, seja numa ilustração, né? E isso me afeta muito. Assim, muita gente já me perguntou quando eu escrevo o Rick Neto, você fica animado quando os personagens estão se pegando e tal. Aí eu falo, tá, no primeiro momento, na primeira vez que eu estou escrevendo a cena, não, até sim. Depois a história se torna tão repetitiva da gente ler, que acaba perdendo efeito? Sim. Mas no primeiro momento, sim. Mas assim como a gente fica animado em cenas assim, a gente chora em uma cena muito triste,
a gente fica muito feliz em uma cena alegre, em que algo bom acontece com os personagens. O processo de escrever ele é muito catártico, né? Você está sempre com os sentimentos à flor da pele, porque, pelo menos eu, no meu caso, quando eu escrevo em primeira pessoa, é como dar um lugar ao personagem para o personagem falar aquilo que ele quer falar, por mais que seja você o chefe, né? É como emprestar o corpo, tendo consciência disso, né? Você tem consciência e às vezes você fala, não é bem por aí, segura um pouco essas mãos, segura um pouco essa voz, mas ali no ato de escrever essa história, essas cenas, você vai sentir o que o personagem está sentindo. Então, às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes eu fico com medo. E em momentos assim de reflexão, né, sobre o nosso contexto social, o nosso contexto político mundial, né, acho que é importante falar isso, porque, querendo ou não, existe uma onda mundial acerca desse retrocesso. Isso atinge a gente, porque, querendo ou não, as notícias atingem a gente, a informação atinge a gente. Então, quando a gente vai colocar isso para fora, em forma de escrita, em forma de arte, isso vai atingir a gente de novo, né? Vai ser meio que coçar a ferida. A ferida já está aberta, mas a gente está ali cutucando a ferida para expor ela, né? Então é complicado. E é terapêutico, né? A gente volta lá pro começo. Acaba sendo terapêutico também, né? Enfim, isso. desculpa. Foi muito bom te ouvir falar, de verdade. É pensar muito nessa questão de termos pessoas junto da gente que a gente se sinta bem, né? Porque isso Sim, acaba dando um suporte bem grande. sim. Bom, pra gente aliviar um pouquinho esse clima, pensando nessas coisas que você traz de que você sente quando você escreve as histórias, eu queria saber de você o que você gostaria que as pessoas que te lessem sentissem ao ler suas histórias. Muitas coisas. Nós vamos ser um pouquinho. Não é egoísta a palavra, é ambicioso. Eu acho que a palavra seria ambição, né? Eu gostaria que as pessoas se conectassem com esses personagens. Eu gostaria que as pessoas, que os leitores fossem empáticos com esses personagens, que entendessem e se vissem, né? Eu espero que as pessoas consigam se enxergar nas histórias que eu escrevo, que se apaixonem, que torçam por eles, que tenham esse momento de criar esse espaço, esse lugar onde não precisa ter vergonha de ser quem é. Às vezes, no nosso contexto, a gente se controla tanto, né? Até para se resguardar e criar justamente essa bolha onde a mensagem é que tudo vai dar certo. Que Acho que é lindo. isso. Adorei. E essas partilhas que as pessoas trazem pra você através de bate-papo ou através de resenhas que te marcam e tal, elas te inspiram de alguma forma na criação de próximas histórias ou de próximos personagens? Eu acho que vem muito dessa sensação de validação. Você se sente muito validado. Você pensa, caramba, tem pessoas lendo essas histórias. Esses personagens não são apenas mais meus. Esses personagens estão tendo vida, né? Eles estão ganhando as ruas porque tem outras pessoas que estão conhecendo eles, que estão se conectando com eles. Tem tem mensagens que chegam para mim e que eu fico muito sem graça, não porque não não pela pessoa ter chegado para mim e ter falado, olha, eu senti isso, 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 mas eu fico sem graça porque eu não tenho palavras para agradecer aquela pessoa por ela ter lido a minha história. E às vezes eu fico só, nossa, muito obrigado, obrigado por ter falado comigo, obrigado por ter me marcado e tal. E eu sinto que as palavras são mínimas dentro de tudo aquilo que eu estou sentindo,
que eu penso, caramba, essa pessoa dedicou não sei quantas horas da vida dela para ler uma história que eu escrevi. E não apenas isso, ela tá vindo aqui conversar comigo, ela ficou tão empolgada, ela ficou tão conectada com essa história que ela veio atrás de mim. Ela quer conversar comigo. E eu fico tímido com isso porque eu nunca sei como reagir certo. E eu fico com muita raiva de mim, porque eu fico, caramba, eu poderia ter falado outra coisa. Eu poderia ter, né, sido mais carismático. E eu sou uma pessoa, como eu falei pra você, né, muito retraída. Às vezes eu sinto que eu não expresso o quão grato eu sou pelas pessoas que me leem, sabe? E eu sou imensamente grato a essas pessoas. Imensamente mesmo. Por levarem a sério desculpa, levarem a sério o que eu escrevo, por darem vida a esses personagens que eu escrevo, por comprarem minhas histórias. E acho que o sentimento maior é gratidão. Gratidão é o sentimento maior. Agora me diz, o que significa ser uma autoria bissexual pra você? Eu acho que tudo se resume como diz o filme, né? Nós estamos aqui. Nós existimos, nós temos histórias, nós temos vida, nós somos quem nós somos. Nós estamos aqui visíveis, nós não somos um fantasminha, né? Nós somos pessoas de carne e osso, que trabalham com vocês, que andam no mesmo ônibus que vocês, que assistem o mesmo filme no cinema com vocês, que estão na mesma livraria que vocês. Nós estamos aqui. Nós existimos. Acho que essa é a maior posição que eu teria. Eu tô muito feliz que você aceitou participar, você tá aqui batendo papo comigo. Adorei muito o papo que a gente teve. Foi muito especial mesmo. Eu que agradeço de verdade por essa oportunidade. De falar. Como eu falei, né, gratidão imensa. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui conversar e apresentar um pouquinho do que eu escrevo, de como eu escrevo e, né, esse trabalho que a gente acaba fazendo. E, mais uma vez, Lice, muito, muito, muito obrigado pelo convite, obrigado por ter me chamado para o Setembro Bissexual. Eu estou muito honrado de fazer parte, com toda certeza. E eu queria agora que você falasse para as pessoas aí um pouquinho dos seus trabalhos, onde a gente pode te encontrar. Então, todos os meus trabalhos estão disponíveis na Amazon, tanto os do RB Neto quanto os do Rick Neto. O RB Neto, ele começou como um jovem adulto, mas ele agora diria que ele é uma comédia romântica adulta, né? E o Rick Neto, para quem quer histórias mais picantes, por assim dizer, né? Eram histórias que algumas pessoas brincavam sobre o fade in, fade out que eu colocava nas minhas histórias, e no Rick Neto eu me sinto mais à vontade para explorar as cenas sem precisar aumentar e diminuir a luz, né? da cena do que acontece. Então, vocês podem ler tanto Nathan Lino, que é a minha série de romance contemporâneo, quanto o Melodia Imperfeita e o Conto Invisíveis, que são do RB Neto, Os Reis da Festa, Contratempo, pelo RB Neto, que tem disponível lá na Amazon, e também as histórias do Rick Neto, que são Chapas, Recomeço, uma história nova que está chegando por aí, também do Rick Neto, e que também está disponível lá na Amazon. E eu também estou por aqui no YouTube, no canal Book Crushes, onde eu compartilho um pouquinho das minhas leituras, né? E se você quiser me conhecer mais, é só passar lá no canal Book Crush, que eu vou estar recebendo todo mundo de braços abertos, com toda certeza. Que lindo. Eu vou deixar os links das redes sociais de Rick aqui na descrição pra vocês acharem de forma mais fácil, facilitar a vida de vocês. Tá bom? E aí, gostaram da entrevista? Então, por favor, deixa gostei aqui embaixo agora mesmo, porque isso vai garantir com que mais pessoas cheguem a esse vídeo. Além de que, considere se inscrever aqui no canal, porque tem mais vídeos vindo por aí de mais entrevistas incríveis com outras pessoas maravilhosas. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!